Fala meu aluno, fala minha aluna, por cá, professor Arthur Ferreira. Hoje, dando início a esse bloco de questões focadas em bater o edital em questões, vou trazer para vocês algumas questões que eu considero mais importantes sobre a Lei 12.850, Lei de Organizações Criminosas, Lei dos Crimes Organizados, beleza? Lei 12.850 de 2013 e vamos arrochar o nó. Para você que ainda não segue nossa página, está aí página do nosso curso e a página do teu querido professor e vamos arrochar o nó. Primeira questão. Acerca das organizações criminosas e do disposto em legislação vigente aplicável no combate e na repressão do tráfico de drogas e de armas de fogo no Brasil, julgue o item a seguir. Questãozinha certo ou errado. Considera-se organização criminosa a associação de três, já corta aqui, e eu já digo que é errado e tem que saber fazer questões, né? Não estou aqui para te passar só o gabarito. Vamos bater agora detalhadamente e ver o que é que está errado. Mas na hora da tua prova, se tu tiver a certeza absoluta do que tu estudou, cara, tu já sabe, eu já te falei um monte de vezes. O que é que a banca vai querer fazer? Trocar esses números. Associação de três ou mais pessoas, muito provavelmente é associação criminosa e não organização criminosa. Porque tu sabe que tu vai contar as letras A e ver que tem 4 letras, então são 4 ou mais pessoas. Beleza? Mas vamos apagar isso aqui e vamos relembrar. Associação de 3 ou mais pessoas, isso aqui 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem de natureza econômica, opa, aqui é qualquer, por meio da prática reiterada de infrações penais, cujas penas máximas sejam iguais ou superiores, iguais não, só superiores a 4 anos. Vamos lá, 4 ou mais pessoas. Lembra do bizu, né? Organização criminosa. 1, 2, 3, 4, letra A, 4 ou mais pessoas. Então são 4 ou mais pessoas, deve ter estrutura, deve existir a divisão de tarefas, deve existir o objetivo de natureza, opa, corrigir aqui, qualquer natureza, e eu até cantei isso para vocês nas aulas, não vai ser somente de natureza econômica ou patrimonial, ou seja lá o que for que a banca inventar. Não, crimes é obter vantagens de qualquer natureza, por meio da prática de infrações penais, cujas pena máxima superior a 4 anos, não é igual ou superior, é pena máxima superior a 4 anos ou caráter transnacional. Beleza? Resumindo, todo o contexto, todo o conceito, na verdade, de organização criminosa está aqui. 4 ou mais pessoas, estrutura, divisão de tarefa, qualquer natureza, pena máxima superior a 4 anos ou caráter transnacional. As bancas costumam fazer isso, colocar aqui iguais ou superiores, igual uma ova, igual não. Beleza? Nossa primeira questão está errada. Segunda, de acordo com a Lei de Organização Criminosa, Lei 12.850, a condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função e emprego público ou mandado eletivo e a interdição para o exercício da função pelo prazo. Qual é o prazo? Lembra, isso aqui, efeito da condenação. Isso, efeito da condenação. Trouxe também na aula para vocês. E o efeito da condenação são dois: perda do cargo
perda do cargo e a interdição. Interdição. E a interdição é pelo prazo de 4 anos subsequentes ao cumprimento da pena, pelo prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento, pelo prazo de 12 anos, pelo dobro ou pelo triplo. Você que é meu aluno e estudou a nossa aula, já viu que é letra B, o prazo é de 8 anos. E lembra, os 8 anos são subsequentes. Enquanto na lei de tortura, lei 9.455, que a gente estuda a lei de tortura e vê que lá também tem um efeito automático, lá diz que é o dobro. Não está dizendo que é o dobro depois que tu sair, não. Eu peguei uma pena de 10 anos. E 10 anos vai ser o dobro, 20 anos. Beleza? Então conta 10 mais 10, 20. Vai ser 10 depois que tu sair da cadeia. Não é porque não fala que é subsequente? Aqui não. O efeito da condenação da lei de organização criminosa. Tu foi condenado a 8 anos, então tu vai passar os 8. Depois dos 8 anos, que são os anos correspondentes à tua sentença, à tua pena, tu vai ficar mais 8 anos como efeito da condenação, com interdição, sem poder fazer concurso público. É basicamente isso. Os 8 anos são subsequentes, beleza? Gabarito da nossa segunda questão, letra B de Bravo. Terceira, nos termos da lei, analise as afirmações abaixo. A colaboração premiada e a ação controlada são permitidas em qualquer fase da persecução. E aí, o que é que vocês acham? São meios de obtenção de prova. E eles estão lá no nosso artigo 3º da lei. E lá atrás, são meios de obtenção de prova, colaboração premiada, ação controlada, infiltração de agentes, fora aqueles outros que eu já trouxe para vocês que estão descritos em outras leis. O que a questão quer saber é, a colaboração premiada e a ação controlada são permitidos em qualquer fase da persecução? Quando a gente vai ler lá o artigo 3º, no início fala que são permitidos em qualquer fase da persecução penal. Em qualquer fase significa dizer que pode ser na fase de investigação, pode ser na fase do processo, que é a ação penal, e a depender do meio de obtenção de prova, pode ser até após a sentença. Beleza? Pode ser até após a sentença. E o primeiro item está correto. O retardamento da intervenção policial ou administrativa não será previamente comunicado ao juiz competente para fins de assegurar o sigilo da medida. Peraí, o retardamento da intervenção policial é a chamada ação controlada. Flagrante diferido. Eu vou esperar o melhor momento para poder agir. Lembra, eu falei para vocês, o flagrante ele já está acontecendo. Não é um flagrante esperado. Eu não estou esperando começar a acontecer. Não, o flagrante já está rolando e eu vou esperar o melhor momento para poder agir. E lembra, o melhor momento é discricionário da autoridade policial que vai estar presente. Autoridade policial no sentido não delegado de polícia. Qualquer polícia que esteja presente e veja que é o melhor momento é segurar, é retardar um pouquinho para pegar a galera aí com a boca na botija. Beleza? O flagrante já está acontecendo. E eu falei para vocês o quê? Que não precisa de autorização judicial. É diferente da infiltração de agentes, que eu preciso que o juiz autorize e eu preciso que o agente, o policial, ele seja voluntário, ele aceite participar. Aqui não. Para retardar, para existir a ação controlada, o retardamento, eu não preciso de autorização judicial. Mas eu trouxe para vocês que somente a comunicação. Não preciso da autorização judicial, mas eu preciso da comunicação ao juiz, beleza? Para fins de assegurar o sigilo da medida. Aqui a questão está trazendo que não será uma ova, está errado. Segunda, F. E terceira, a infiltração de agentes de polícia em tarefa de investigação relacionadas ao crime de organização criminosa demanda autorização judicial. E eu acabei de falar para vocês que na infiltração, sim, para a infiltração precisa de autorização judicial. 1 e 3 estão corretos, tem gabarito? 1 e 3 tem letra C, C de Charlie.
Beleza? Terceira questão, gabarito letra C, serve como revisão para quem já estudou. E quem não estudou ainda, eu aconselho que volte na nossa matriz dos assuntos de colaboração premiada. Colaboração premiada não, desculpa. Nos assuntos de organização criminosa e dê uma bisurada que a lei lá está bem completa. Vamos lá, quarta questão. De acordo com a Lei 12.850, que dispõe sobre organizações criminosas, é correto afirmar que a infiltração de agentes será autorizada pelo prazo máximo de 6 meses, não cabendo prorrogação. Quando a gente fala de infiltração de agente, lembre, tem a infiltração propriamente dita, que aqui é o policial mesmo de fé e fato, lá dentro da organização criminosa, e tem a virtual. Eu falei para vocês que é a mais comum. Ambas precisam de autorização judicial, não é isso? Ambas precisam de autorização judicial. Só que na propriamente dita tem um prazo, que é de até, eu vou colocar o até maiúsculo, que é para você lembrar que até 6 meses significa dizer que pode ser um dia, pode ser 2 dias, pode ser 30, pode ser 60, é até 6 meses, não pode ser 7, beleza? A não ser que tenha sido prorrogado. Pode ser até 6 meses, podendo ser prorrogado. E a lei não traz o quanto que pode ser prorrogado, se é por mais 6 meses, não, a lei não traz. Ela diz que pode ser prorrogado sucessivas vezes, beleza? Já quando eu falo da virtual, vou colocar de outra cor para você poder diferenciar, a lei também traz que é de até 6 meses. Só que pode ir até 720 dias. Então, na virtual, a lei traz, pode ser até 6 meses, só, mas o limite é 720. Já para propriamente dita, até 6 meses podendo ser prorrogado. E eu até falei isso para vocês na matriz. Não adianta, o cara tá lá, bateu os 6 meses, ei, volta, acabou, ou prorroga por mais 6. E não tem condição. Quando acontece essa infiltração de agentes, na maioria das vezes, a busca falei para vocês também, buscar a liderança, cabeças da organização criminosa. Não adianta pegar um Zé Ninguém, né? Então, eu vou esperar 6 meses, se não aparecer, se não tiver oportunidade, não. Na propriamente dita, não tem esse prazo final. Pode ser sucessivas vezes, mediante autorização, e se realmente for necessário. Já na autorização virtual, tem esse limite de 720 dias. Então, cabe sim a prorrogação e o prazo máximo não é 6 meses, é de até 6 meses. Letra B. O agente infiltrado que não guardar em sua atuação a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados, gabarito B de bravo. Lembra que eu falei para vocês também a situação lá que o infiltrado, inexigível conduta diversa. O cara tá lá desconfiando que ele é policial, pega a criança e diz, atira nessa criança. Ele tem o poder de atirar só uma vez, para provar que ele faz parte da organização e tal, inexigível conduta diversa. Mas a partir do momento que ele descarrega os 2 carregadores, 15 e 15, ou 30 quilos, ele vai responder pelo excesso. Ele podia não. Se, por conta da conduta diversa, inexigível conduta diversa, ele não tinha para onde correr, ele efetuou o disparo, ele matou, poderia acontecer só com tiro, mas não. Ele excedeu, teve o excesso e ele vai responder, na verdade, por esse excesso. É o que a lei traz. Ele não comete crime se inexigível conduta diversa, mas pode ser responsabilizado pelos excessos praticados. Considera-se organização criminosa, associação, vou para os mais importantes, vamos lá. É o que eu falei para vocês, trabalhar com palavra-chave. Associação, 4 ou mais pessoas, bateu. Estruturalmente ordenada, bateu. Caracterizada pela divisão de tarefas, está batendo. Ainda que informalmente, show. Com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem, de qualquer natureza, bateu. Mediante a prática de infrações penais, lembra? Não vai ser só delito. Pode trazer? Pode, delito, porque delito está dentro de infração penal. Pode trazer contravenção aqui? Pode também, porque infração penal é gênero que abrange tanto o delito, que é o crime, quanto a contravenção. Cujas penas máximas está batendo, sejam iguais não, sejam superiores a 4 anos
ou sejam de caráter transnacional. A única coisa que está errada dentro dessa questãozinha é que não é igual ou superior. Igual ou superior, não. E eu falei para vocês agorinha que isso aqui costuma ser cobrado. E essas questões não são questões autorais, questões minhas. São questões de bancas, questões atualizadas. E eu estou mostrando para vocês de fé e fato que o que eu falei que vai ser cobrado, vai ser. E se tu assistiu todas as aulas da nossa matriz de organização criminosa, eu sei que tu não errou isso aqui. E se errou foi falta de atenção, foi falta de revisão. Volta para a estratégia de revisar na hora certa, para tu não esquecer um negócio desse. Beleza? Atenção! Letra D. No âmbito de colaboração premiada, o colaborador não terá direito a cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diverso dos demais réus condenados. Muito pelo contrário. É um direito dele, né? É um direito dele. E os direitos estão lá no artigo 14 e você tem que dar uma lida. O termo de colaboração premiada pode ser feito oralmente ou por escrito. Não. Falei para vocês que a forma, quando eu falo de colaboração premiada, é somente escrita. Não pode existir esse oral, esse verbal. E lembra que em relação à colaboração premiada, o advogado é obrigatório. Dentro lá vai ser o Estado, através do MP, o acusado e o seu advogado. O juiz só homologa. O juiz não participa, e isso você está careca de saber. Em relação ao advogado, ainda tem aquela situação que eu trouxe para vocês, o acesso aos elementos de prova. Tem aquela diferençazinha da súmula para a nossa lei. A súmula traz que o advogado ele tem acesso aos elementos de prova já documentados. A nossa lei de organização criminosa traz que o advogado ele pode ter acesso aos elementos de prova, desde que exista o quê? Autorização judicial. E muita gente não olha para cá com carinho. E eu alertei vocês e quero que vocês lembrem disso aqui quanto ao acesso dos autos, porque isso aqui pode ser cobrado e você que é aluno do FCOM não pode errar. Beleza? Gabarito, letra B de Bravo. Quinta questão. A respeito da infiltração de agentes na lei do crime organizado, assinale a alternativa correta. A infiltração de agentes de polícia em tarefa de investigação independe de autorização judicial. Você sabe que depende. Não é punível no âmbito da infiltração a prática pelo crime do agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível, conduta diversa. Cantei a questão para vocês. Acabei de falar da situação. Se inexigível, conduta diversa, ele não vai responder. Ele só responde pelos excessos praticados. Gabarito B de Bravo. C. O agente infiltrado tem direito de não ter sua identidade revelada, nem ser fotografado ou filmado por meios de comunicação, sem sua prévia autorização, desde que seja escrita. Eu falei nas nossas aulas também que vai ser trocado isso aqui direto para oral ou verbal. O agente policial infiltrado não tem direito de recusar ou fazer cessar. Tem direito sim. Aceitação. Deve ser voluntária. E lembra, se ele estiver correndo algum risco, tem que ser sustada, né? Tem que sustar de imediato a infiltração. Com requisição, se houver algum risco, deve ser sustada com requisição do MP ou do delegado. Beleza? E a letra E, a infiltração será autorizada
pelo prazo de até um ano, não. A gente já viu que é de até 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada sua necessidade. Até 6 meses. E lembra, se for a virtual, 6 meses a 720 dias. Beleza? Gabarito da quinta questão, B de bravo. Sexta. A respeito dos aspectos penais da Lei de Licitações e Contratos, Lei de Lavagem de Dinheiro e da Lei de Organização Criminosa, julgue o item seguinte. A perda do cargo constitui efeito automático extrapenal. Efeito da condenação extrapenal. Da condenação transitada em julgado por crime de organização criminosa praticada por servidor público. Cara, aqui eu vou deixar tu pensar. Olha para mim e lembra do bizu. Falei para vocês que quando falar de efeito da condenação, ou vai pedir o prazo que já pediu lá no início, 8 anos subsequentes, né, perda do cargo e a interdição por 8 anos subsequentes, ou poderá cobrar se esse efeito é automático ou não. E eu te falei que sempre que cobrar isso aqui, tu vai olhar para o nome automático. No nome automático, tu já vai achar a letra T e o O, que eu costumo até escrever assim para vocês, né? Automático. Tu vai lembrar que os dois crimes que possuem efeito automático é o crime de tortura e o crime de organização criminosa. Então, a questão é efeito automático, correto, letra C de certo. Sexta questão, está certo, o efeito é automático e você já sabe quais são os efeitos, perda do cargo e a interdição por 8 anos subsequentes da pena. Sétima, Mateus, delegado de polícia, se deparou com uma situação concreta em que, na sua percepção, se fazia necessária a utilização do Instituto da Ação Controlada. Lembra, ação controlada, retardar a situação para agir no melhor momento. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 12.850, avalie as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. Consiste na ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz, a formação de provas e a obtenção da informação. Tá linda, é pura letra de lei e a primeira tá correta. O retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente autorizado pelo juiz competente que estabelecerá os seus limites e comunicará ao MP. Retardamento. A ação controlada precisa de autorização do juiz? Não. Precisa de comunicação. Comunicação ao juiz. E não autorização. Isso aqui está falso. VF. E a próxima? Se VF, ó, eu já corto esse, eu já corto esse e eu já corto esse. Fica a letra B e letra D. Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial ou administrativa ele pode ocorrer? Falei para vocês que pode, desde que haja cooperação das autoridades dos países que configure provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir o risco de fuga ou extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. Lembra do exemplozinho que eu passei para vocês, do Paraguai ou da Argentina, né? Eu sei que o cara está na fuga direto para a Argentina. Então, se existir essa colaboração dos países para existir essa ação controlada e a gente esperar o melhor momento, pegar participantes da organização criminosa dos dois lados, existindo essa colaboração, pode sim acontecer além das fronteiras nacionais. Então é V, F, V, o nosso gabarito é B de bravo, mais uma vez. Show! Oitava. De acordo com a Lei 12.850, que define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, assinale a alternativa correta, que contém os requisitos para infiltração de agente de polícia na investigação da organização criminosa. Requisitos para que um policial possa infiltrar. Existência de indícios de atividade criminosa? Sim. Autorização do chefe de polícia? Não. Autorização judicial. Autorização judicial? Sim. Concordância da organização criminosa. Aí é brincadeira, né? Organização criminosa. A organização criminosa vai concordar ou não em o policial ser infiltrado? Porra, sacanagem. Letra C. Existência de indício de atividade criminosa?
e a prova não puder ser produzida por outros meios, autorização judicial e consentimento do agente infiltrado. Lembre sempre disso aqui. O agente infiltrado, ele tem que aceitar, tem que ser voluntário para participar. E ele pode fazer cessar a qualquer momento. C de Cristo, C de Charlie. Letra D, autorização judicial, sim. Supervisão do Ministério da Justiça, não. Divulgação prévia da operação, também não. Claro que não, é sigilosa. Existência de denúncia formal, autorização judicial, aprovação do Conselho Nacional de Justiça. Também não tem isso. A mais correta, letra C, de Charlie. E a nona, para a gente poder finalizar essa parte de questões e tu poder ver os assuntos mais importantes, de acordo com o artigo 10 da lei, organização criminosa. Ao que? Em tarefa de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo MP. Quem é que pode? Desde que o MP pode pedir após manifestação técnica, ou o delegado com prévia comunicação ao MP. Isso aqui, pelas palavras-chave que você já sabe, é a infiltração. Infiltração. É isso? Infiltração de agente, o MP pode pedir desde que exista uma manifestação técnica do delegado, ou o delegado também ele pode solicitar comunicando ao MP. Então não é colaboração, não é ação controlada, não é colaboração e vamos saber fazer questão, já sobra duas alternativas, ou é B ou é D. Após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso do inquérito policial, é pura letra de lei. Processo penal não, inquérito policial. E será precedida de e circunstanciada, motivada e sigilosa de quê? De autorização judicial, que estabelecerá os seus limites. O juiz vai estabelecer os seus limites. Gabarito, letra D, D de delta e D de Deus. E é isso aí, finalizamos por cá 9 questõezinhas da lei de organização criminosa. Espero que você possa ter aprendido, possa ter revisado. Quer revisar por questões? Tá aqui a melhor forma. Quer revisar por flashcard? Também temos. Quer revisar pela aula em si? Também está lá. Quer revisar pelo material que eu marquei, fiz aquele resumozinho, aqueles quadrozinhos comparando a organização, a associação? Está lá também. Aqui na plataforma está tudo completo, tá aí ao teu dispor. Vai de você, o que é que você prefere, beleza? Estou te entregando o ouro e cuida disso aqui, as 7 chaves. Tamo junto. Até a próxima lei de organização criminosa batida com sucesso. Simbora, vamos para a próxima aula.